Muito bem. Página 17, exercício 27. Letra F. X ao quadrado mais 2x sobre 3 mais 1 nono é igual a 25 nonos. O que te incomoda nessa brincadeira aí? A fração. É muito comum, né? Pô, o cara fica temeroso ali com a fração. Então eu posso... tem várias maneiras de atacar o problema, mas eu posso me livrar dessas frações. Como é que a gente opera as frações, soma e subtração de fração? Tira o... divide, multiplica. Pois é, o mais bonito é tu entender por que essa mágica funciona, né? Por que tirar a MCNV pelo baixo e colocar pelo cima resolve o meu problema? Isso é uma coisa que tu deve te perguntar. Eu entendo por que esse processo doente funciona, porque se não entender, vale a pena a gente esmiuçar isso e te fazer entender. Na verdade é porque eu só posso somar e subtrair frações com os mesmos denominadores. Esse denominador não é 9, tinha que ser 9. Esse denominador não é 9, tinha que ser 9. Como é que eu transformo 1 em 9? Multiplica por... Se eu multipliquei por 9 embaixo, tem que multiplicar por 9 em cima. Como é que eu transformo 3 em 9? Multiplico por 3. Se eu multipliquei por 3 embaixo, tu vê, ó, fazendo dessa forma mais intuitiva, tu acaba chegando no mesmo lugar que tu ia chegar, tirando, dividindo. Mas é importante tu saber que na verdade verdadeira, eu só estou fazendo com que as frações fiquem com o mesmo denominador. Frações equivalentes. Ah, claro, né, cara? X ao quadrado é a mesma coisa que 9x ao quadrado sobre 9. Dá 1x ao quadrado. E agora que os denominadores são iguais, é só fazer a brincadeira. Eu posso passar esse cara para cá, não posso? Ficaria 9x ao quadrado sobre 9, mais 6x sobre 9, mais 1 sobre 9, menos 25 sobre 9. Isto é igual a zero. Vamos ver como é que vai ficar? 9x ao quadrado sobre 9, mais 6x sobre 9, menos 24, igual a... Aliás, né, já que tinha 9 na esquerda e tinha 9, eu já poderia ter eliminado. Então o mal sumiu. Depois que nós tiramos o... dividimos pelo... multiplicamos pelo... a gente eliminou todo o mal, porque a gente já poderia ter se livrado das frações. Só queria que tu entendesse o que eu fiz para ter eliminado os 9. Na verdade verdadeira, o que eu fiz para os 9 serem cortados foi que eu multipliquei a esquerda por 9 e multipliquei a direita por 9. Aí o 9 que era dividindo, né, foi eliminado porque deu 1 na verdade. E aí, cara, como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Não teria x, essa é completa, né? Essa é completa, ó. Extrai a raiz do 9x ao quadrado e 24. Ótimo, seria interessante a gente fazer isso. Vamos extrair a raiz do 9x ao quadrado e do 24. É isso aí. O problema é que o 9x ao quadrado vai ter uma raiz exata, né? Vai dar 3x. Só que qual seria a raiz de 24? Não é exata, né? Mas não vamos ficar triste. Dane-se que não seja exata, vamos usar mesmo assim. Ou eu faço aqui no cantinho, ó, raiz de 24. Vocês concordam que 24 é 4 vezes 6? Sim. E qual é a raiz de 4? 2 raiz de 6, né? Certo? Então, raiz do primeiro e raiz do segundo. Opa, mas espera aí, o sinal não está legal, esse sinal. Esse sinal aí não está legal. Tu vê, né, cara? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Vocês não estão usando Bhaskara ainda pelo que me falaram, né? Pois é, eu dou aula mais para o ensino médio. Geralmente eu já tenho o cacuete de levar a questão para a Bhaskara, certo? E realmente agora que eu lembrei que o professor me avisou que vocês não estão usando Bhaskara, vocês estão usando fatoração por trinômio quadrado. Esse trinômio aqui não é quadrado perfeito, né? Certo? Deixa eu retornar um pouquinho, deixa eu voltar aqui na humildade para a gente fazer uma outra discussão. Olha aqui, galerinha, olha aqui, ó. Olha o que está aqui, ó. 9x ao quadrado mais 6x mais 1 é igual a... Tudo bem para vocês? Ali nós chegamos como mesmo? Como é
que nós saímos daqui com fração e tiramos as frações? MMC? Eu fiz de outra forma só para te mostrar, né? Que às vezes nem precisa dessa técnica toda, né? Só lembrar o que são frações equivalentes, né? Vamos fazer aquilo que tu sugeriu agora, antes de isolar. Raiz do primeiro. Obrigado. Raiz do último. 1. Como é mais? Para eu ter certeza que isso aí é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que ver se esse produto notável dá o cara lá de cima, né? Como é que a gente faz um produto notável desse tipo mesmo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Pode ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá o cara do meio. Certinho. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes, mais o quadrado. Vocês concordam então que essa fatoração que eu fiz é honesta? Isto é igual. O que eu posso escrever no lugar do 25? 5. E agora que eu quero me livrar do ao quadrado, qual é a operação contrária de elevar ao quadrado? Se eu extraio a raiz na esquerda, só não se esqueçam que tem que colocar o mais ou menos. Vocês já entenderam por que tem que brotar aquele mais ou menos do além ali na solução? Vamos discutir por que eu tenho que colocar aquele mais ou menos ali. Raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, a raiz quadrada cancela o elevado ao quadrado, tudo bem para vocês? Isso é igual a mais ou menos, isso a raiz quadrada eliminou ao quadrado, mais ou menos 5. Quer dizer que eu vou resolver uma das continhas com mais, a outra continha com menos. Vai ficar 3x igual a... Dividindo ambos os lados por 3, achei o x', 4/3. 3x é igual a menos 5 menos 1. 3x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 sobre 3. X duas linhas igual a menos 2. Achamos as soluções para o problema. Olha que interessante, cara. Estou há mais de 10 anos dando aula. Peguei a equaçãozinha e fui resolver do jeito clássico. MC, vira embaixo, vira por cima, joguei todo mundo para a esquerda. Aí eu já fiquei com vontade de aplicar Bhaskara, mas eu me lembrei, o professor disse que era o professor disse que era trinômio quadrado perfeito. O amigo deu a dica perfeita, raiz do primeiro. Quando eu fui extrair a raiz do último e conferir os sinais, eu percebi que isso não era um trinômio quadrado perfeito. Me toquei que eu tinha tomado o caminho errado. Voltei atrás. Percebi que aqui era um trinômio quadrado perfeito, ó, e voltei a continuar a conta a partir daqui. Raiz do primeiro, raiz do último, fatorei. E aí depois extraí a raiz em ambos os lados, acrescentando mais ou menos, que eu vou te explicar o porquê, achamos as duas raízes. Tu vai perceber quando tu aprender Bhaskara, que vai dar para tu fazer por esse outro caminho aqui, tá? Chegar aqui, jogar na fórmula e encontrar as mesmas respostas, certo? Da mesma resposta. Sempre dá. A matemática ela é bonita por isso, tem N caminhos, né? E todos levam a mesma resposta se nós obedecermos as técnicas, né? As regras. Só para vocês entenderem o mais ou menos, quais são as respostas, ou qual é a resposta de x ao raiz quadrada de 4? Só 2, concordam comigo? Porque raiz quadrada é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá aquele sujeito, é só 2, não tem outra resposta. Quando eu tinha a tua idade me ensinaram que a raiz quadrada de 4 era mais ou menos 2, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porém, se eu te pergunto quais valores elevados ao quadrado resultam em 4? O 2 é uma possibilidade, deixa eu ver, 2 vezes 2, 4, é verdade. E o menos 2 também é verdade, porque menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, dá 4. Ou seja, embora a raiz quadrada de 4 seja só 2, x ao quadrado igual a 4 tem duas respostas, mais 2 e menos 2. Quer dizer que se eu só extrair a raiz sem colocar o mais ou menos, eu perco a resposta negativa. Por isso que quando eu extraio a raiz em ambos os lados de uma igualdade, o mais ou menos é obrigatório para eu não perder uma das respostas. Senão eu perco uma das respostas. Beleza? Então naquela brincadeira de princípio da igualdade, tudo que tu faz na esquerda,
A única exceçãozinha, digamos, é a raiz quadrada, que quando tu extrai dos dois lados, tu tem que botar o mais ou menos para não perder uma das respostas. O professor já chegou a apresentar a Bhaskara para vocês alguma vez, pelo menos? Ele falou que era outro nome, né? Ele disse que a gente vai usar Bhaskara, a gente vai usar outro. É, que assim, na verdade, o Bhaskara foi o matemático que organizou a fórmula. Existiam, né, outros caras muito anteriores que bolaram a fórmula. É bonito esse caminho que vocês estão seguindo, tá? Vocês vão aprender a resolver pelo método de completar quadrados, provavelmente. Vocês pegariam aquilo ali e obrigariam isso aqui a se transformar num trinômio quadrado perfeito. É esse o objetivo, é a maneira mais nobre de ensinar o aluno, né? E futuramente tu vai ver que eventualmente vale a pena usar a formulazinha de Bhaskara. Mas já que vocês não mexeram nisso ainda, vamos se concentrar nas dúvidas atuais. Que eu fico louco já para te apresentar a forma de Bhaskara, né? Para a gente já ir adiantando alguma coisa. Vamos que vamos para a próxima.